quais são os tipos de box mais elegantes. Porque quando a gente vai fazer um box, sempre oferecem pra gente, se tem espaço, claro, aquele box de correr tradicional, que na minha opinião é o mais feio. Eu sei que é a única solução, na maioria das vezes, mas eu vou falar sobre isso e dando opções aqui hoje. Eu sou a Cíntia do Decorei Tudo. Eu, pessoalmente, nunca comprei um box desse de correr pra qualquer casa minha, que eu já mudei, né? Então eu já tô na terceira casa e eu vou contar o que eu escolhi, eu vou mostrar. Por que eu não escolho esse box tradicional que quando a gente vai orçar com o vidraceiro ou com o especialista em box, ele oferece pra gente? Quando cabe, tá? A maioria das vezes cabe esse box de correr. Porque ele é um box que, pra mim, ele interfere muito visualmente nos meus projetos, ou nos meus banheiros em questão, porque na primeira casa que eu morei, no primeiro apartamento, não tinha um projeto no banheiro e eu nem podia mexer porque eu tava recém-casada, não tinha dinheiro para isso. Se eu tivesse que escolher, porque já tinha um box lá e eu não modifiquei, eu não colocaria um box de correr. Eu colocaria o que nesse apartamento que tinha largura? O banheiro tinha 1,20 de largura e o box também, porque o box era numa seção do banheiro, de parede a parede do banheiro. Eu colocaria um para-ducha, que é o que eu tenho aqui neste apartamento que você vai ver na sequência aqui no vídeo. Por que eu colocaria um para-ducha? Porque fica muito mais limpo visualmente e ele resolve sim a questão da água. Claro que você tem que ver a sua situação. Se você tiver espaço para colocar esse box de correr, você pode optar por colocar um para-ducha ou você pode optar por colocar um box de abrir, como você vai ver aqui no exemplo que eu filmei, ou você pode optar por colocar até uma parede de alvenaria, se tiver espaço na largura no banheiro, não ocupar muito espaço, porque a parede de alvenaria ela vai ter 10 centímetros no mínimo. E você pode também optar por colocar, sabe o quê? Você pode colocar uma pedra em banheiros públicos ou de clubes, de alguns lugares assim, que tem vários banheiros um do lado do outro. Imagina se eles fizessem as paredes como parede mesmo para dividir um banheiro do outro, o quanto isso ia roubar de espaço. Então o que eles fazem? Em geral a gente vê, né, um granito ou uma outra pedra na vertical, que tem 2 centímetros de espessura, fazendo a divisão de um banheiro para o outro. Você também pode usar isso como um para-ducha, quando você não tem um banheiro muito comprido, para que economize espaço. Só que tem um problema, isso não passa luz. Então, se for um banheiro que não é muito iluminado, como é a maioria das vezes o caso, isso não é uma boa opção. O vidro para-ducha, que é o vidro fixo, ele vai dar luminosidade. Também tem uma coisa, a parte econômica. Às vezes, esse para-ducha, ele não acaba não sendo mais barato, tá? Eu não tô falando aqui da questão financeira, eu tô falando da questão da aparência. Por quê? Porque às vezes o vidro é mais grosso, porque ele tem que ser um vidro estruturado, que ele estruture sozinho, porque ele não vem dentro de uma estrutura como vem aquele box de correr, que tem um trilho embaixo e um trilho em cima, tá? Então acaba você se surpreendendo. Nossa, mas é mais caro que um box que vem com toda aquela ferragem? A ferragem do box não custa muito, é uma coisa muito simples de alumínio e, aliás, na maioria das vezes, muito feia, né? Eu acho, né? Os boxes mais bonitos de correr são boxes que são totalmente de vidros, mas esses sim são muito caros. Eu já fiz para cliente e posso te falar. Agora, uma coisa muito importante, todo box, ou um para-ducha, ou um box de porta de abrir que você vai ver aqui, ou um box de porta de correr, todos eles você precisa fazer uma manutenção uma vez por ano. O que é a manutenção? Você liga numa firma de box e pede para vir ajustar as portas. Agora, é claro que se você fizer numa firma que não é muito boa, não vai ter esse serviço, ou esse serviço vai custar muito caro, porque eles vão criar esse serviço para você. Eu faço no meu vidraceiro, meu fornecedor de vidro, espelhos e box, e ele tem esse serviço. Então, é muito importante ter a manutenção dessas peças, até porque, por segurança, porque também pode acontecer do vidro quebrar. É claro que isso às vezes não tem, a gente não tem controle sobre isso, quebra às vezes, destoura, já ouvi muito isso, nunca aconteceu comigo, mas com manutenção isso vai ficar muito mais tranquilo de não acontecer. Então, veja os vídeos agora aqui e curte se gostou e se inscreve no canal, que muita gente está aqui vendo os vídeos e não se inscreve no canal. Como é que eu vou continuar por aqui se não tiver pessoas inscritas dando um retorno de alguma maneira pra mim, mostrando que é importante eu estar aqui pra vocês, tá bom? É isso aí, tchau! Ó, esse é um box de abrir que eu já tive em outra casa minha. Eu gosto porque não tem aquela barra em cima, então ele fica super limpo, tá? Visualmente. Só que alguns vidraceiros que fazem box, ou não fazem esse tipo de box, ou não gostam de fazer, tá?
porque eles têm que ter um ajuste. Aliás, todo box tem que ter uma manutenção uma vez por ano para funcionar bem. Depois de um tempo, ele pode às vezes não fechar direito. Ó, eu não fiz a manutenção, mas até que tá fechando, ó. Eu não fiz, ali tem uma barra que eu coloquei de ardósia para que fique melhor, não sair água, já que não tem desnível pro box, tá? Mas eu prefiro 1000 vezes esse, na outra casa que eu tinha era igual, tá bom? Um dos banheiros esse tipo de box mais limpo de abrir, porta de abrir. Antes de eu falar do paraducha que eu já falei, tá? Aquele tipo de box também, eu acho que tem uma questão de segurança também, que eles não gostam, que pode, às vezes o box pode, o vidro explodir. A questão aqui é estética, eu sei que é importante também a segurança, mas vidro é sempre perigoso, tá? Então pergunta sempre para quem você vai fazer a questão de segurança. Aqui é o para-ducha, tá vendo? Eu não tenho box tradicional na minha casa, eu tenho um para-ducha, que nada mais é do que um vidro fixo, que eu já mostrei em outros vídeos. Em outro vídeo aqui, já falei disso mais de uma vez. Dá uma olhada aqui. Isso aqui é um box de um quarto de hospital. Tá vendo? E é de abrir, por quê? Para poder entrar um cadeirante. Então, se colocar nesse vão que tem 1 metro, mais ou menos, 2 portas de correr, não vai conseguir entrar um cadeirante. Então, precisa ser um box de abrir. Então tem situações que não dá pra você escolher. Olha, outra opção de outra casa minha, que é um vão pequeno e tem que ser uma porta de abrir, não tem jeito. É a única opção. Se inscreve no canal!